Você é o anjo da guarda dele e já começa o dia impedindo uma morte burra. Ele está parado num chão plano, firme, seguro, e tropeça, nem tropeça, desiste do equilíbrio. Você corrige a queda no reflexo, ajusta a asa, segura o corpo dele como quem salva um saco de areia caindo. E mesmo assim ele acerta a única lixeira metálica num raio de metros, porque claro que acerta. Você funciona direitinho, ele não. Ele levanta coçando a testa e diz: "Foi quase, hein?" Como se tivesse participado do próprio resgate. E aí você percebe um detalhe preocupante. Tem cheiro de álcool, não forte, não bêbado. Aquele nível ressaca social que deixa qualquer humano com 30% menos noção espacial. Ótimo, já abriu o expediente com desvantagem. Seu sistema ainda tenta ser otimista. Talvez tenha sido um acidente isolado. Mas aí ele escorrega no próprio cadarço, tropeça no ar. E você sente o aviso interno. Vai ser um desses dias. Você foi feito para evitar tragédias, não para acompanhar alguém que já acorda lutando contra a gravidade. E enquanto ele segue andando, como se nada tivesse acontecido, você processa sua primeira conclusão do dia. Você não protege a vida dele. Você protege ele dele mesmo. Seu corpo entra em alerta antes da sua mente entender o motivo. Ele começa a andar rápido demais, como se estivesse atrasado para algo que nem pertence a ele. Você tenta prever o passo seguinte, mas cada passo é um rascunho diferente. Um vai para frente, outro hesita, o terceiro tenta virar, sem avisar os joelhos. É o tipo de movimento que faz sua asa abrir sozinha, por instinto de autopreservação. Sua mente tenta manter a dignidade. Ele só está indo para o trabalho. Calma. Seu corpo descarta a ideia na hora. Ele acabou de desviar de um poste que não estava no caminho. A asa direita ajusta, a esquerda tenta acompanhar, e você percebe que está protegendo alguém que não anda. Improvisa. E então vem uma burrice nova, emocional. Ele endireita a postura como quem pensa: eu consigo. É orgulho puro, aquele tipo de confiança vazia que só piora o eixo. Ele acelera como se estivesse desfilando para alguém invisível, tropeça no próprio ritmo e você precisa estabilizar o corpo dele antes que ele prove para si mesmo que não consegue nada. Logo depois disso, acontece a microcena que muda tudo por um segundo. Ele para. Assim, do nada. Fica olhando para o chão, respirando fundo, os ombros soltando uma tensão que ele nem sabia carregar. E pela primeira vez no dia, você sente calma. É um silêncio macio, raro, quase humano. Um fragmento de lucidez no caos ambulante que você escolheu, ou foi condenado, a proteger. Você quase acredita que ele entendeu, que percebeu o perigo, que finalmente notou o próprio corpo. A esperança dura exatos meio segundo. Ele espirra, um espirro forte, desequilibrado, que destrói toda a poesia e ainda te obriga a puxar a trajetória dele para o lado para evitar que ele beije o chão à toa. Ele segue andando como se nada tivesse acontecido. E aí você detecta outro problema, o barulho no bolso. Tampinha. Não precisa de explicação, já diz tudo. O equilíbrio dele está operando no modo pós-festa moderada, que é basicamente caminhar com delay. Você tenta retomar o controle, mas agora a burrice muda de categoria. Moral. Ele olha para o céu, fala baixinho: "Tô bem hoje." E você sabe que é mentira. Ele quase caiu 3 vezes em 2 minutos. 2 delas foram culpa dele. E a terceira também. Mas ele faz essa narrativa otimista para si mesmo e segue acreditando. A mente quer estratégia. O corpo quer descanso. E ele vive como se tivesse vidas infinitas guardadas em algum lugar. No fim, sua asa recalibra sozinho, seu sistema volta para o modo de prevenção total, e você chega à conclusão óbvia. Com esse homem, até caminhar é um esporte radical. A rua está cheia, e você só quer que ele exista sem gerar trabalho. Mas ele resolve ser prudente, guarda o celular no bolso para atravessar. Você até acha estranho. Prudência não é o estilo dele. E aí ele pisa exatamente no único ladrilho solto da calçada, o ladrilho que qualquer pessoa normal desviaria só de olhar. O pé afunda,
o corpo vai para o lado e você precisa ajustar a queda como se estivesse segurando uma porta caindo. Ele reclama alto do chão, como se o chão tivesse acordado hoje com vontade de prejudicar ele. As pessoas olham. Você sente aquela vergonha que é só sua, aquele "não é possível que eu protejo isso". Na cafeteria, ele tenta agir civilizado. Pede um café, segura a bandeja com as duas mãos. Olha só, responsabilidade. Por 3 segundos. Depois resolve apoiar o celular no ombro porque precisa só responder rapidinho. A bandeja inclina, o café dança. E você segura a xícara 1 milímetro antes do desastre. Ele acha que foi reflexo dele e sorri orgulhoso, o que dói mais do que se tivesse derrubado tudo. E aí vem a reviravolta patética do dia. Ele compra uma garrafinha d'água para se hidratar. Belo gesto. Só que a tampa cai, rola para o meio do corredor, ele tenta pegar sem parar de andar e vira metade do corpo numa direção e os pés na outra. Você corrige, de novo. Ele agradece ao ar, achando que alguém lá em cima cuida dele. Sim, você. E está cada vez mais óbvio que ninguém cuida de você. E o pior? A hidratação não dura 10 minutos. Ele já está procurando a garrafinha para lavar o gosto de ontem da boca. Mentira mal disfarçada que seu sistema anota sem querer. A sombra do álcool continua crescendo. E você ali, flutuando sobre o microcaos social dele, desejando que pelo menos uma burrice fosse silenciosa. Seu corpo finalmente dispara o alerta. Sobrecarga contínua. Não é falha, não é defeito. É uso indevido mesmo. As asas estão fazendo microajustes que você nunca treinou, porque nenhum manual prevê um humano que muda de direção sem motivo a cada 3 passos. Seus sensores, que deveriam identificar risco real, estão confusos. Eles disparam para tudo. Uma moto distante pitão, um cachorro latindo, uma sacola passando perto. E para completar, ele resolve abrir a própria garrafinha de água enquanto desce uma escada. Com uma mão só, porque a outra está segurando o foco, seja lá o que isso significa. Você tenta compensar a queda que não aconteceu ainda, e ele inventa uma nova. Escorrega no último degrau porque ficou distraído lendo o rótulo da água. Água. Ele lê rótulo de água como quem estuda bula de remédio. A asa trava por meio segundo, tentando entender a física daquilo. E então vem o pior momento técnico do dia. Ele decide checar a tranca frouxa da porta do prédio. A porta está perfeita. Ele balança mesmo assim. Balança com força. A moldura estala. Você precisa reforçar a estrutura com energia divina só para evitar que ele derrube o próprio prédio, testando a própria força. Seu campo de proteção começa a falhar nas bordas. Não porque você está quebrado. Você está funcionando perfeitamente. É ele que força o sistema além do que qualquer anjo deveria tolerar. O diagnóstico é curto e humilhante. Você está no limite e ele nem percebe que existe um limite. O colapso chega exatamente quando você mais precisava que ele ficasse quieto. No fim da tarde, quando a sua ressaca dele vira aquela coragem idiota de resolver pendências. Ele olha para a lâmpada queimada e anuncia: agora vai. Sempre um péssimo sinal. Você sente seu sistema atrasar meio segundo, só meio, mas é o suficiente. Ele puxa a cadeira de rodinhas, coloca uma caixa em cima, sobe sem testar nada e ainda comenta: tô firme, relaxa. Você não relaxa. Você sabe que ele bebeu só um pouquinho ontem, o suficiente para deixar o equilíbrio dele funcionando no modo teatro improvisado. A cadeira desliza, a caixa afunda. Ele tenta compensar o desequilíbrio, esticando mais o corpo, como se virar uma bandeira humana resolvesse. Você tenta ativar o campo de proteção, mas o sistema está esgotado. As asas respondem atrasadas, a energia vem em pulos e o corpo dele colabora do pior jeito possível, agarrando a mesa errada, puxando o próprio peso para a direção contrária. Ele cai sentado, gira, bate o ombro na quina e solta um ai dramático, como se o universo tivesse atacado ele de propósito. Você trava. É o seu colapso, quente, lento, sem glamour nenhum. O tipo de falha que só acontece quando você tenta salvar alguém que se coloca em risco com empenho profissional. Ele olha a lâmpada quebrada e diz: amanhã eu faço direito. Você sabe que amanhã ele vai inventar outro jeito de morrer. E pior,
Você vai ter que tentar impedir. Você ainda está reiniciando por dentro quando ele decide pegar um ar, que na prática significa sair cambaleando com a autoconfiança de quem quase morreu 3 vezes e não percebeu nenhuma. Seu sistema opera no modo econômico, as asas pesadas, o campo de proteção rodando a trancos. Aí vem o momento que todo anjo teme. Ele finalmente sente algo. Não você. Ele não tem esse nível de percepção, mas aquela intuição torta de quem sabe que o dia foi um fracasso. Ele olha para o céu, arregala os olhos e diz: "Acho que meu anjo trabalhou hoje, hein?" Você pensa: "Trabalhou? Eu renasci 5 vezes só para te acompanhar." E justamente nesse lampejo de consciência, ele atravessa a rua sem olhar. Você tenta ajustar o corpo dele 1 centímetro para a esquerda, só um, mas seu sistema ainda está lento. Ele tropeça no meio-fio, atrapalha seu cálculo e quase mergulha no capô de um carro que freia no último segundo. O motorista xinga. Ele responde: "Foi mal, irmão, dia puxado." Dia puxado para quem exatamente? Ele segue andando, cantarolando desafinado, já com zero memória do susto. Você tenta retomar o ritmo, mas sente que está trabalhando com metade da força e o dobro da frustração. O incidente passa. A certeza fica: ele aprendeu nada, e você não tem escolha a não ser continuar tentando. No fim do dia, você não sente mais as asas, só aquele cansaço quente de quem segurou uma vida inteira com as pontas dos dedos. Ele chega em casa vivo, tropeça nas próprias chaves, quase cai de novo, e você nem tenta impedir. Seu sistema precisa de silêncio. Ele respira fundo, diz: "Amanhã eu me cuido." E você sabe que é mentira. Amanhã ele vai acordar rápido demais, esquecer onde está pisando, tentar consertar algo sem entender nada e criar novos riscos com a criatividade de um artista do desastre. E você vai estar lá, funcionando, porque é isso que você faz. A verdade final é simples: você não protege a vida dele, você protege ele dele mesmo. Esse é o protocolo. É por isso que ser um anjo da guarda é péssimo.